Então, eu, saudando a todos, peço as vibrações mentais para mim, para que eu possa me desincumbir a contento dessa tarefa, né? Que eu estou substituindo a Luzia Matias para a decepção de vocês. Então, nós escolhemos um tema, que toda segunda-feira é tema livre, né? Então, escolhemos um tema que eu acho que interessa a todos nós, né? Todos nós aí interessa. E muitas vezes nós fazemos até uma certa confusão na interpretação dele. Nós achamos que podia ser diferente, que sobre o sofrimento humano. Pequeno estudo, uma abordagem pequena, só de 3 horas e 40, que foi o tempo que me deram, sobre as características, por que acontece, né, do sofrimento humano. Então, vou botar aqui, ó, a dor, né? Então, muitos acham que podia ser diferente, né? Por que Deus não nos fez pronto, já sem defeitos, só com qualidades? Por que nós não nascemos assim, não fomos criados assim? Aí estava resolvido o problema, né? Só que ele resolveu ser diferente e ele nos criou, todo mundo sabe, os espíritas sabem, simples, quer dizer, sem nenhuma cultura, sem nenhuma conquista intelectual, sem nenhum valor moral, e ignorante, simples e ignorante. E sem nenhuma cultura, quer dizer, então nós, anteriores até aos índios, quer dizer, espíritos primitivos. Então, quando nós saímos, figuradamente, das mãos do Criador, nós saímos dessa forma. Quer dizer, quando nós tivemos a primeira reencarnação, não nesse planeta, que o Espiritismo fala que a Terra não é um planeta primitivo, quer dizer, não é um planeta que recebe as primeiras reencarnações de espíritos primitivos, ela já foi, não é mais, mas é um planeta inferior, é um planeta de provas e expiações. Então, esses espíritos iniciam sua caminhada imortal, sua trajetória imortal, e vão adquirindo, com o relacionamento de uns com os outros, vão adquirindo as virtudes, as qualidades, não é? As conquistas morais e intelectuais e de inteligência. E nós aqui, nesse estágio que nós necessitamos da vida em família, né? Para nós principalmente em família, para nós irmos adestrando essas qualidades morais, para irmos desenvolvendo as qualidades morais uns com os outros, né? Uns com os outros, marido com mulher, esposa, mulher com a sogra, principalmente, né? E por aí vai. Então, é através dessa maneira que nós vamos ou fazendo uma trajetória no caminho do bem mais rápida, ou fazendo uma mais longa. Teve um espírito, se vocês pegarem o livro da Zilda Gama, eu já falei aqui, do Calvário ao Infinito, Zilda Gama, que foi uma médium muito boa, que recebeu 4 romances de Victor Hugo. Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, aquele passou até um filme aí, que foi candidato ao Oscar, e Os Miseráveis é um romance fantástico, inclusive de cunho espiritual, porque Victor Hugo era espírita, né? Então ele foi o espírito que deu esses romances fantásticos. Quem ler percebe claramente, se tiver alguma intimidade com a linguagem de Victor Hugo, que quem escreveu foi Victor Hugo. Então, nesse romance do Calvário Infinito, tem um espírito que ele foi assessor direto de Herodes. Que Herodes fez o quê? Ele
mandou degolar as crianças na época de Jesus, de 2 anos para baixo, porque ele sabia que Jesus viria, o Messias viria, e ele estava incomodado com aquilo, que a vida dele não era muito recomendável, então ele ficou com medo, receio da chegada, e falavam coisas já da presença, da existência de Jesus, e ele quis se encontrar com Jesus, não conseguiu, então ele chamou os assessores dele e falou: olha, matem todas as crianças de 2 anos para baixo. E esta criatura, que está no romance do Calvário Infinito, ele foi o assessor principal de Herodes, e ele matou centenas e centenas de crianças, degolando, tirando do colo das mães. Quer dizer, a gente vê que tragédia, que dor, que coisa que ele impungia para aquelas mães, né? Tirando o filho de 2 anos e pouco. Então ele levou, sabe quanto tempo para se redimir? Através do sofrimento. Somente através do sofrimento. Ele levou, olha aqui, 1950 anos. 1950 anos. Ele sofreu 1950 anos. Porque acontece o seguinte: quando eu prejudico 5 pessoas, no passado, prejudiquei 5, pode ser que eu terei que ter 5 reencarnações para resgatar cada um dos 5 que eu prejudiquei. Pode ser, não estou afirmando que é uma regra inflexível, não é isso, Jorge. Às vezes a pessoa que mata 50, abaixa uma reencarnação expiatória, de sofrimento, que ele resgatou os 50 débitos que ele teve com as 50 pessoas que ele martirizou, assassinou, sacrificou, etc. Não. Cada pessoa é um débito que ele criou na lei divina. Mas a lei não é só o sofrimento que nós passamos. Todos nós, fala Leon Denis, que foi um espírito contemporâneo de Kardec, veio depois, né? E um espírito colaborador da doutrina espírita, e um espírito fantástico, que tem livros. Esse Problema do Ser, do Destino da Dor, fala sobre a dor de uma forma magistral, e usando a linguagem e os conceitos espíritas sobre a dor. Vocês querem ver? Olha aqui, É necessário sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas, os atos de sacrifício. Há como que uma esteira luminosa que segue no espaço os espíritos dos heróis e dos mártires. Quer dizer, então o sofrimento acompanha essas pessoas que são até missionários, como o Chico Xavier. Chico Xavier estava no finalzinho da vida dele, e uma senhora olhando para ele à mesa lá, ele mal falava. Eu cheguei aí uma vez, foi uma caravana aqui do centro, fomos, ele já estava quase no finalzinho, e mal se ouvia a voz. Alguém segurava o microfone, alguém segurava o braço dele, se ele fosse ler alguma coisa, e a voz, ele era um sussurro que saía, ele não tinha mais forças para falar. Aí uma senhora percebeu, porque ele tinha angina cardíaca, ele fez várias cirurgias, ele tinha dores, a vista esquerda sangrava de vez em quando, saía sangue, quer dizer, um espírito, inclusive um espírito de escola, um espírito da equipe de Jesus. Agora, certamente que ele programou, junto com Emmanuel, que foi o guia dele, junto com espíritos superiores, ele teve condição de programar a reencarnação dele, como é que seria. Muitos de nós não temos, porque nós não temos essa acuidade espiritual para determinar que vida nós vamos ter, como nós vamos reencarnar, se vamos sofrer ou não sofrer muito, se vamos ter dinheiro ou não, que profissão vamos ter, aonde vamos morar, vamos nascer como, vamos ter saúde ou não. Isso, muitas vezes nós não temos condição de resolver isso. Então, um espírito superior a nós, não, melhor para você isso assim, aí vai, faz a lista, informa como é que é a vida, como é que vai ser a vida, e nós vamos usar o livre-arbítrio.
Então não existe o pré-determinismo. Por exemplo, eu já ouvi alguém até supor ou aventar a ideia de que Judas veio pré-determinado para sacrificar, trair Jesus. Não. Ele tinha, dentro do psiquismo dele, do subconsciente dele, esta tendência para a traição, né? E a gente vê que o problema do relacionamento humano é muito difícil, porque até Jesus teve um problema de relacionamento. Quer dizer, não foi ele que teve, Judas é que teve com ele, mas até Jesus teve com Judas. Quer dizer, então o nosso problema é de relacionamento uns com os outros. Não é isso? Então, a dor existe, não tem jeito, todos sofrem. E a senhora que estava olhando o Chico perguntou: Chico, você sente dor? Porque ela estava percebendo que ele estava fazendo força para não demonstrar que estava com dor. Você está com dor, Chico? Você sente dor? Ele falou: sinto dor, mas eu estou feliz. Eu estou feliz. Quer dizer, então, a gente vê o enfoque, a interpretação. E outra coisa, quando a pessoa vive numa sintonia espiritual mais elevada, ela recebe dos espíritos. Nós falamos isso porque estamos até com um caso na família de uma pessoa que câncer, e um câncer que seria doloroso pela patologia, pela descrição da patologia médica, mas não está doendo nada. Ela não toma remédio. A médica cancerologista, que remédios você está tomando? Nenhum. Nenhum? Como? Não. Ela toma passe quase todo dia, que é espírita. Passe magnético, quer dizer, isso também serve para nós acreditarmos no passe, acreditarmos no valor, reconhecermos o valor do passe que nós tomamos, que é uma prática efetuada por todos os centros espíritas, né, do Brasil inteiro, a prática do passe. Então, o que ocorre? Ela não sente dor, porque ela toma passe. Quer dizer, então ela vive também ela faz o culto religiosamente. Na casa dela. Faz o culto religiosamente. Naquela hora certa. E domingo às 8 horas da noite, com a família. Ela segue e leva a sério o culto. Há quase 30 anos. Então, em Missionários da Luz, de André Luiz, tem uma senhora chamada Otávia, que é uma médium, que Alexandre e André Luiz iam visitar a casa dela horas antes de ser efetuada uma reunião mediúnica. Então, eles iam numa casinha de subúrbio, modesta. Então, está até escrito aqui, eu vou para vocês verem que ambiente essa senhora morava e como o ambiente tinha se transformado, porque pela posição dela, pela postura, pelo comportamento espírita dela. Olha aqui. Vocês querem ver? Ó? Aqui, ó. Aqui. Alexandre e André Luiz estavam no aposento onde os encarnados efetuariam uma reunião mediúnica. Isso serve de estudo, de reflexão para todos nós, porque quando nós viemos aqui para o centro para assistir reunião, acontece isso, pode acontecer isso que vocês vão ouvir aqui agora. Sobretudo também nas reuniões de terça-feira, que é a reunião de tratamento de saúde. Que o ambiente, quando nós entramos no salão, o ambiente é outro. Quando entramos no salão, nas reuniões de terça-feira, o ambiente é outro. Por quê?
quando André Luiz e Alexandre estavam num aposento entraram num aposento onde os encarnados efetuariam uma reunião mediúnica, viram nesta parte da casa a nossa irmã Otávia, a médium, que costumava fazer ali meditações e preces. Eles observaram, André Luiz principalmente, observou a atmosfera reinante ali, confortadora, leve e balsâmica, naquele aposento em que ela se recolhia e eles faziam as reuniões espirituais, as reuniões, que naquela época se fazia reunião mediúnica nas casas. Hoje não se faz mais, mas isso deve ter uns 60 anos, 70 talvez, né? Isso que está aqui, né? Bom, aí o Dionísio seria o irmão comunicante que tinha participado daquele grupo quando encarnado, desencarnou, continuou por ali, foi tratado e naquele dia ele ia dar a comunicação pela médium Otávia, mas veja o que aconteceu com ele. O Alexandre chegou para ele e falou assim: Dionísio, pensa bem no que você vai falar, hein? Medita bem no que você vai falar, porque a comunicação mediúnica é muito complexa. É muito difícil, porque ela lida com nervos, músculos, psiquismo do médium e o teu. Então é difícil haver aquela conjugação perfeita para que o médium possa filtrar direito o pensamento do espírito. Só Chico Xavier filtrava um deles, principalmente ele, né? Bom, ele seria o irmão comunicante que participava do grupo e ia comunicar-se pela primeira vez. Bom, Alexandre advertiu das dificuldades que eu falei, que ele ia enfrentar. Aí, por causa das exigências dos irmãos em casa, e também por causa da observação e das críticas e das exigências dos outros médios que estavam assistindo à comunicação, e muitos não acreditavam. E mentalmente, não acreditei. Foi animismo da médium. Aí ele falou, o Dionísio, desapontado, disse: estou agora no mundo da verdade. Recordo-me muitas vezes que, ouvindo as comunicações do mundo invisível, através dela, da médium Otávia, com muitas prevenções e não raro, vacilei acreditando a vítima de inúmeras mistificações. Aí Alexandre chegou para ele e falou assim: pois bem, agora chegou a sua vez. Quer dizer, como quem diz, se os outros não acreditarem, o problema é seu. Você também fazia isso? Quer dizer, então a gente vê como é difícil a prática mediúnica, que vem em segundo lugar na doutrina espírita, como é difícil. O médium não é um robô, não é uma máquina. Bom. Aí olha o ambiente, quem era Otávia. Tem muita gente, eu queria ser médium, eu queria ouvir espíritos, eu queria falar, que os espíritos falassem por mim, eu queria ver, ouvir. Se eu fosse assim, eu seria um santo, se eu tivesse essas qualidades. Será que seria? Será que seria? Tinha uma senhora que frequentou o André Luiz durante mais de 20 anos, e frequentou durante mais de 20 anos reuniões de materialização de espíritos lá no André Luiz, na Praça da Bandeira, com o Peixotinho. Os espíritos davam passe nela, encostavam a mão, perfume, falavam, voz direta, fenômenos luminosos. Aí o marido dela foi transferido para Recife, e o professor Newton de Barros, que também era daquele centro, foi levá-la no aeroporto. Sabe o que ela falou? O professor Newton, quer saber de um negócio? Aquelas reuniões de materialização lá do André Luiz, sabe que eu não acreditava muito naquilo? Quer dizer, os espíritos devem olhar com uma tristeza, e como é que pode não acreditar naquilo? Então, Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas pela força das provas necessárias à redenção, dificuldade, luta, sofrimento, né? Permanece unida a um homem ignorante e quase cruel, que era o marido dela. Permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Ele, quando ele não está em casa, que ele está trabalhando, a casa é tranquila e feliz. Quando ele chega, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar.
faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. A luta intensiva, no entanto, fala Alexandre, a luta. Todos nós lutamos na vida, né? Porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé, o sofrimento, quando aceito a luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Então, todos nós sofremos, não há jeito. Sebastião Rios falou pelo lápis do Chico, se queres trilhar caminhos alegres e benfazejos, coloca o bem dos vizinhos acima dos teus desejos. Então, o quadro moral que existe na Terra não foi formado pela vontade de Deus. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Agora, o céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária, como chave bendita que descerra as portas da compreensão. Emmanuel, no livro Emmanuel, página 39. Então, o sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas. É um meio poderoso de educação, porque quando a pessoa está sofrendo, ela sutiliza, ela melhora o sentimento. Sem sofrimento é mais difícil, né? Quer dizer, então tem o sofrimento do resgate, da pessoa que cometeu deslizes e prejudicou alguém no passado, é um sofrimento resgate, e tem o sofrimento evolução. A pessoa que tinha dinheiro e viveu muitas vezes em reencarnações e em posições elevadas no campo social, no campo financeiro, e ela quer experimentar agora posições anônimas. Então ela pode vir humilde, operária, pode vir um trabalhador, um caixeiro de armazém, o caixeiro hoje, caixeiro de shopping center. Caixeiro não, trabalhador ou trabalhadora de shopping center, para cultivar e treinar a humildade, coisa que ele não tinha. Ele estava mais acostumado a ter reencarnações nos planos mais altos. Pelas palavras, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, por que Jesus falou isso? Bem-aventurado quer dizer felizes, né, os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem. A compensação. E a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio. O que é o prelúdio? É um ato preliminar, né? Da cura, prelúdio da cura. Então, o sofrimento aqui é um prelúdio de uma cura de um problema que nós podemos ter na nossa personalidade, no campo do sentimento, e que nós temos que mudar. Nós temos que curar, tratar esse problema, esse tipo de sentimento, né? Então, essas palavras de Jesus também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que ele é que falou, não sei eu que estou dizendo isso não, hein? Pois que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que vossas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, um outro livro do Victor Hugo, que é Almas Crucificadas, tem um cidadão, um personagem desse livro, tudo verdade, que ele olhou para uma moça linda, uma das moças mais, segundo a descrição do romance, mais bonitas que ele teve a oportunidade de ver na Terra. 1700 e alguma coisa, no século XVIII. Né? Aí ele ficou totalmente apaixonado, paixão, perdidamente apaixonado. Só que ela era casada com o maior amigo dele de infância e de juventude. Mas ele ficou tão enlouquecido por ela, ele morava num castelo vizinho do castelo dela. As famílias
se conheciam e se davam muito bem. Quando ele viu que ele, com um amigo dele que casou com essa moça, eles tinham vindo da guerra naquela época, né? Que o governo lá, não sei se da Normandia ou daquela época, tinha promovido lá contra, não me lembro. Mas o principal é isso. Então, quando ele viu, ele ficou totalmente alucinado e enlouquecido por aquela moça. Então ele falou, eu só tenho um caminho. Eu vou matar o meu amigo para ficar de posse da felicidade, que eu acho que eu mereço. Por que não mereço? Eu amo perdidamente. Eu nunca vi coisa igual. Se eu não ficar com ela, eu vou enlouquecer. Mas e o espírito de Victor Hugo descreve que, por merecimento dela, aí no caso é um sofrimento que ele vai adquirir pelo livre-arbítrio dele, aí vai ter que pagar, naquela encarnação ele começa a pagar. Quer dizer, não é sofrimento, é evolução. Vai evoluir, porque ele vai resgatar um mal que ele fez. Aí descreve, ele está muito bem no castelo dele, ele programou para matar o amigo dele no dia seguinte, programou tudo, preparou tudo e ia matar com uma faca na calada da noite. E ele fica como se, de repente, no quarto dele, ele teve como se fosse um torpor, e ele ficou meio grogue, meio como se estivesse num torpor hipnótico. Aí ele viu um ponto luminoso, de repente ele viu aquela luz e começou a ouvir uma voz que começou a falar com ele e falou, você não faça isso. Começou a dar conselhos e dizer das consequências funestas e trágicas que ele ia trair para ele mesmo se ele fizesse aquilo. Que aquilo era uma ignomínia, era uma coisa que não tinha classificação em nenhum compêndio de comportamento, de ética, etc, etc. E que ele teria que sair daquele local e ir para outro lugar, que lá para onde ele fosse, ele ia encontrar uma moça que iria também, não igual a essa, e não ia se apaixonar do jeito, mas uma moça que iria se afeiçoar, ia simpatizar, ia casar com ela, ela também ia gostar muito dele, ele teria filhos com ela e seria feliz e não teria contraído um débito dos mais escabrosos e longos e prolongados ao longo da vida, porque ele estava tramando, e quando acabou, o espírito levou uma meia hora conversando com ele. Ele paralisado na cama. Quer dizer, a moça que ele estava apaixonado, e o amigo dele tinha méritos para que aquilo acontecesse. O espírito aparecer para o outro que estava planejando matar. Aí só que aconteceu o seguinte, ele, quando acabou aquilo, liberto da influência do espírito bom, ele, não, eu vou, não tem jeito. Se eu não ficar com ela, eu morro, eu vou matar. Aí matou o amigo. Começou ali o calvário, o sofrimento indescritível dele. Bom, a primeira coisa que aconteceu com ele foi ele ficar cego. Ele perdeu a visão ali. Aí um camponês, choveu muito, um camponês pegou, levou para a casa dele, vem cá, quer abrir as janelas para eu poder ver? Ele, não, nós estamos durante o dia, você está cego. Quer dizer, então ali começou o sofrimento dele. E ele teve, o livro descreve, eu não vou falar mais, que vocês podem comprar. É só pedir na dona Nilza, se não tiver, encomendem, se não tiver esgotado, né? Os 3 livros do Victor Hugo, Almas Crucificadas. Tem Dor Suprema e do Calvário Infinito. Quem já leu um desses livros aí, levanta o braço. Quem já leu? Luísa já leu? Vicente? Está vendo? 4 pessoas leram, 5, 6, 7. No universo de 70 ou 80, 4 ou 5 já leram. É um bom índice, né? É um índice animador. Quer dizer, não temos que desanimar, né? Agora, quem leu sabe que realmente é verdade ou não é. É uma coisa, um romance, uma verdadeira, e que tem ensinos doutrinários, inclusive sobre a dor, não é verdade? Que explica as consequências da dor, quando o nosso livre-arbítrio funciona prejudicando pessoas. Entenderam? Então,
Aqui ele fala, ó, para alguns, a dor também pode ser traduzida assim, como pagamento de dívidas do passado. E para outros não, uma dívida evolução, né? Agora, nós estamos sozinhos nas lutas aqui da nossa encarnação. Muitas vezes, eu sou abandonado, eu não tenho ninguém, eu nunca ouvi voz nenhuma de espírito, nunca vi ninguém. Será que eles me ajudam? Será que... Porque é muito difícil a gente perceber pelo pensamento, muitas e muitas vezes é o pensamento do espírito que joga no nosso psiquismo. E muitas e muitas vezes somos nós. Quer dizer, então, essa confusão, foi o espírito, foi o meu pensamento, é difícil. Allan Kardec fala no Livro dos Médiuns, que é difícil a gente diferenciar, né? É difícil. Às vezes não, às vezes é com tal intensidade, a gente nem está pensando naquilo, de repente vem um pensamento novo, a gente pode considerar que foi um espírito que deu. Então, nós estamos sozinhos na luta? Não. Somos ajudados por benfeitores espirituais. Emmanuel fala o seguinte: embora os sofrimentos que nos afligem, é sobre nós que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Não é? Então, existiu uma condessa. Quem já leu O Céu e o Inferno aí de Allan Kardec, levanta o braço. Agora foi um número bem maior, né? Então, cadê o livro? O Céu e o Inferno. Olha aqui. Teve um espírito, Condessa Paula, até que eu escrevi aqui, ó. Ela foi condessa, ela viveu 30 e poucos anos. Só que ela era uma pessoa muito boa, ela era uma pessoa caridosa, ela era uma pessoa afável, era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, educada, bondosa e praticou a caridade ao longo da vida dela. E condessa, quer dizer, vivia na elite das monarquias lá do mundo. Aí ela desencarnou, foi evocada, olha o que ela fala. Não foi sem lutas como a gente tem que sofrer, que enfrentar dificuldade para evoluirmos, para aprimorarmos o nosso espírito. Tem que ser dessa maneira, senão, olha aqui, não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual, que ela ficou muito bem. Inclusive, parece até que ela ia para outro planeta melhor. Na encarnação seguinte, ela não ia voltar mais aqui para a Terra. Não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo. Durante muitas existências, não foi uma nem duas, não. Ela botou aqui, ó, durante muitas existências, passei pelas provas do trabalho e da miséria, que voluntariamente escolhi, livre-arbítrio. Livro dos Espíritos, pergunta 258. Escolha das provas, quer dizer, nós escolhemos a nossa prova. Quando nós não estamos em condição de escolher, um espírito bom, como eu falei no início, escolhe, traça a programação e nós viemos com a escolha do espírito benfeitor. Bom, escolha para fortificar e depurar minha alma. Sofri nas privações, passei pelos maus tempos, e foi isso que desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, eu teria provavelmente fracassado na minha última prova. Teve um espírito de um menino chamado Marcelo também. Isso está em O Céu e o Inferno, Expiações Terrestres. Expiações terrestres. Esse menino, ele não tinha nenhuma visita, ele estava no hospital, tinha dores terríveis, não sei qual era a doença dele. Esse menino tinha de 8 a 10 anos e era chamado pelo menino número 4, inteiramente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelos pescoços, num estado de tal magreza que eram pele e ossos, o corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes, era oriundo de uma família israelita.
A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos. Porém, quem era ele? Olha só. Ele fazia leituras boas, importantes, quando as ocupações lhe permitiam, ele gostava de ler. E se admirava do seu critério na apreciação de coisas. Um médico assistente dele que admirava, né? Superiores à compreensão da sua idade. Bom, um dia disse-lhe o menino: doutor, tenha a bondade de me dar aqueles remédios contra a dor que o senhor me dá, porque eu estou sentindo muitas dores e não quero incomodar os meus vizinhos, os meus amigos de enfermaria. Veja o altruísmo, né? A grandeza de um espírito desse num corpinho de 8 a 10 anos. Então, o médico falou: não posso dar, porque dei há pouco tempo. Se eu der mais remédios, analgésicos fortes, provavelmente, né, você pode passar mal. Bom, então este menino desencarnou, logo depois ele desencarnou fazendo prece e agradecendo a Deus a vida que ele tinha tido. Ele foi evocado na reunião de Allan Kardec. Olha só, Kardec perguntou: pelo que falas, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. Ele falou: não era uma expiação, mas asseguro-vos, quer dizer, ele não estava pagando nada do passado. Por que ele veio assim? Ele pediu, porque consciência dele, íntima, ele sabia que ele precisava daquilo, daquela encarnação daquele jeito, para alçar voos, escalar degraus numa velocidade, ganhar tempo e evoluir mais rapidamente. Por isso ele pediu aquela reencarnação curta, porém muito dolorosa, né? Olha aqui, ó. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que andou pela extrema velhice. Quer dizer, na última, ele foi um velho, também teve dificuldades, dores, sofreu. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última que bem conheceis. Então, a gente pode concluir que o doente que está numa cama, ele pode ser um missionário. Ele pode dar testemunhos evangélicos na cama, sem andar, só sendo observado pelos outros e pelo comportamento dele de resignação, de aceitação das dores e do sofrimento que ele estava passando, né? Bom, fui eu quem solicitei esta última existência para terminar a minha depuração. A minha depuração. Quer dizer, então está aqui no livro Céu e Inferno, que tem vários tipos de sofrimento, de vida, etc. Agora, nesse livro aqui, ó, Depoimentos sobre Chico Xavier, a doutora Marlene Rossi, Nobre Severino, que foi amiga íntima de Chico, ela disse o seguinte, ela fala sobre o pensamento, porque tudo começa conosco no pensamento, quer dizer, a aceitação da vida começa no meu pensamento. Primeiro eu começo a pensar, faço a análise do que eu estou passando, do fato que está acontecendo comigo, e vou aceitar ou não vou aceitar. Então ela diz o seguinte, e o pensamento, um pensamento depressivo, fala aqui a doutora Marlene, que é médica, um pensamento depressivo, continuado e intenso, sabe o que pode ocasionar? Sabem? Câncer. Às vezes a pessoa não tem que ter câncer. Mas só tem 20 anos de depressão, 30 anos, que a depressão pode ser curada, ela pode ser mudada, desde que a gente queira, usando o livre-arbítrio. Vamos sábado à noite, vamos levar quentinha para pobre lá na cidade, para a gente ver que a depressão vai começar a melhorar rapidamente. Vem sábado de manhã aqui na sopa, não é? São quatro tipos de comportamento que o Espiritismo dá para acabar com depressão. É estudar diferente de ler, é estudar bem os livros, fazer o curso, se for o caso, frequentar essas reuniões, tomar passe, trabalhar na casa, sobretudo na caridade. E
Se for o caso, dá até paz. Fazendo essas 4 coisas, nós vamos atrair a misericórdia de Deus, que vai nos ajudar, vai enviar bons espíritos para nos ajudar. Então a gente pode sair tranquilamente da depressão. Por que Jesus, prova do que eu estou falando, exclamou o seguinte: o Senhor acerca do devedor, do grande devedor da lei, é como um grande devedor, uma pessoa que devia uma soma enorme a uma outra pessoa e pediu clemência. Então, aquele que era o credor dele falou o seguinte, Jesus é que falou, com outras palavras: se você pagar a 100ª parte do que me deve, olha só, a misericórdia de Deus. Quer dizer, não pediu para pagar tudo, não, a 100ª parte, ou não é? 100ª parte de 20 bilhões, quanto é? 1%, né? É 1%? Então, basta pagar 1% da dívida que a gente está livre. É a misericórdia de Deus que falou isso. Foi Jesus que falou textualmente. Quer dizer, que nós temos, inclusive, que acreditar, claro, que foi ele que falou. Então, o pensamento depressivo pode levar a um câncer. Então, é só a gente mudar. Porque ele pode provocar, através da glândula pineal, pode secretar hormônios negativos que podem instalar-se em alguma parte do nosso corpo e produzir um estado carcinomatoso. Não é isso? Um estado de câncer. A doutora Aparecida pode confirmar isso. Eu não é como médica, está ali ela. Então, André Luiz fala, diz ela, em Evolução em Dois Mundos, que a seleção natural dos fatos da nossa vida existe, mas ela pode ser comandada por meio da nossa própria inteligência, que está construindo seu corpo auxiliado por inteligências superiores que orientam essa evolução. E tudo isso nos 2 planos da vida. Quer dizer, então, como o pensamento, por exemplo, porque André Luiz coloca a física quântica a nível de física quântica, o pensamento, né? Quanto mais tênue é a matéria, mais ela reage aos princípios da física quântica. A pessoa que reclama muito, a pessoa que é muito triste, que é nervosa, ela pode provocar um estado de doença que ela é que não estava na prova dela. Mas de tanto ela ser assim, ela produziu, é lei de causa e efeito, né? Existem hormônios, André Luiz fala, que controla funções do nosso corpo, presidindo, por exemplo, as emoções, através de forças espirituais que nós produzimos, quer dizer, através do pensamento. Através do pensamento. Por exemplo, ele revela que a melatonina é um hormônio que é mais particularmente produzido na pineal. E essa melatonina interfere na regulação do sono, no humor, na puberdade e em ciclos ovarianos. Olha só. Então, esse livro é muito bom, inclusive é um livro que entra em detalhes médicos, etc. Cita outros autores, está aqui, ó. Depoimentos sobre Chico Xavier. É o último depoimento da doutora Marlene Rossi. Tá? Então a dor, ninguém quer, realmente ninguém quer sofrer. Ninguém quer ter dificuldade, né? Como disse o orador de segunda-feira, nós temos que nos acostumar com as coisas, né? Nós temos que flexibilizar as mudanças. Por exemplo, a pessoa é pobre e fica rica de repente, ela tem que se acostumar. Por que ela vai ficar depressiva porque ela era pobre e ficou rica, né? Ela não deve entrar em depressão por causa disso, né? Tem até uma brincadeira aí que o pessoal diz, não, é 1000 vezes melhor ser rico com saúde do que pobre e doente. Não é verdade? Concordam? Então,
O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências. O Espiritismo. As soluções possíveis para todos os nossos problemas, as soluções possíveis para todos os nossos problemas estão na dependência de uma construção interna de ordem espiritual, contribuindo para ordenar novo modo de interpretar a vida. Olha só. Através do conhecimento da doutrina espírita. Aí nós podemos ter dificuldade, mas não vamos ser pessoas nervosas, ansiosas, depressivas. Não. Meu pai nunca teve carro, ganhava pouco. Tudo dele era contado. E nunca vi meu pai com depressão. Como o Gilberto fala de vez em quando, que o Carlos Embaçaí disse que nunca viu puxador de enxada depressivo. Quem trabalha na enxada, né, capinando, nunca viu com depressão. Depressão é uma doença da classe média alta, né, classe... aqui do Jorge, do Vicente ali, né? Classe B, né? Que está mais na... É de vocês, é a classe de vocês. Então, através dele, o Espiritismo, é fácil chegar-se a uma religiosidade interior. Olha só. Através do Espiritismo é fácil chegar-se a uma religiosidade interior intensa, necessária e suficiente para conferir tranquilidade e bem-estar profundos. Através do Espiritismo. Então não é só vir aqui, invernizar a cadeira, limpar a cadeira, concordar, tomar o passe, toma o passe com a mão assim, não há necessidade nenhuma de botar a mão assim, que o fluido entra pela cabeça. Tinha um rapaz aqui que o médium ia tomar passe, estava com o braço cruzado, ele ia lá e descruzava o braço. Não precisa nada disso. Isso pode conduzir a um ritual, a uma mística. Eu tomo passe, claro, não vou tomar passe todo escarrapachado na cadeira, deitado. Manda, dá aqui agora, manda o passe, manda. Não vou ter essa postura, né? Sentar normal, direito e assim. Quer dizer que se eu cruzar assim a mão, o fluido não vai entrar? Chega aqui, cruzamento, ele para. Não, ele entra pela cabeça, né, Jorge? E os espíritos distribuem pelo corpo no órgão que está precisando mais, porque eles veem, eles sabem. Quer dizer, então a pessoa tem que ler para conhecer o Espiritismo. Então, tranquilidade e bem-estar profundos. Então, significa dizer que a essência da doutrina, quando compreendida e sinceramente aplicada ao comportamento, eu vou repetir, significa dizer que a essência da doutrina, quando entendida e sinceramente aplicada ao comportamento nosso, é capaz de manter o equilíbrio pessoal e promover a recomposição do ser no aspecto psíquico, físico, familiar e social. Olha só. A essência da doutrina faz isso. Hoje o Espiritismo é isso. Há 60, 70 anos atrás era receber espírito em qualquer lugar. Casa, centro espírita. A pessoa vinha com um problema, taquicardia, isso e aquilo. Mesa mediúnica. Hoje não. Ele tem que entender o que é aquilo. Não é? Eu posso, por exemplo, eu sou médium estático. O que é o médium estático? É que não sente nada. Não sente nenhum espírito dando intuições, etc, etc. Eu não sinto. Mas eu posso estar falando aqui e ser influenciado por um espírito fundador da casa, até um espírito bom, que, penalizado das minhas deficiências, ele está me ajudando, tentando me ajudar, dando pensamentos bons e coerentes para que eu fale com algum proveito e doutrinariamente sobre os aspectos da dor e do sofrimento humano. Por quê? Entendeu? Aceita a vida que tens e o dever que ela aponta. Quem deixa a própria tarefa, acha tarefas sem conta. Milton da Cruz. Então, agora...
Nesse livro aqui que eu falei para vocês, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele começa também falando sobre, antes de entrar na dor, ele fala sobre o pensamento. Olha aqui, ó. Esse livro é um livro maravilhoso, é filosófico, não é mediúnico. É ele, Leon Denis, é que escreveu. Leon Denis é que escreveu, sem mediunidade, sem espírito nenhum. No capítulo 24 ele fala a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então, eu estudando isso e procurando disciplinar o meu pensamento, ter somente bons pensamentos, eu posso sofrer menos. Olha aquilo de quem paga a 100ª parte da dívida está quite com ela. Não é isso? Quer dizer, eu aceitar a vida, eu estou pagando, eu estou, de certa forma, aceitando a programação que foi feita para a minha vida, e se eu não aceitar, se eu reclamar, eu estou sendo ingrato. Ingrato, porque quem programou foram os espíritos benfeitores. Vocês podem ver isso em Missionários da Luz, que tem um exemplo de reencarnação de Segismundo, né? Os espíritos falam que Segismundo, que nome, né? Eu acho que o André Luiz botou esse nome para ninguém esquecer, né? Segismundo, deve ter sido por isso. A reencarnação dele, ele descreve a reencarnação. A trabalheira que foi, quantos espíritos trabalharam para que ele, porque ele tinha créditos espirituais, para ele nascer. E ele nasceu com medo. Ele nasceu achando que não ia dar conta da vida. Ele deve estar reencarnado aqui no Brasil, talvez, por aí, deve ser um espírita, daí até conhecido, pode ser. Não com o nome de Segismundo, né? Talvez com outro nome. Mas, tanto que os espíritos falam, olha, mais difícil, mais doloroso nascer do que morrer, hein? Vocês não se preocupem, não. Mas ninguém aqui quer morrer, né, antes do tempo. Não. Igual chegou uma lá, eu estava quase sonhando, não sei, era pesadelo, aí dizia que era a morte que veio me pegar. Eu digo, não, tem um que mora aqui perto, que é parecido comigo, pode levar. Ele falou isso de mim, né? Agora eu estou falando. Tinha mulher que o filho morreu, não sei quem morreu, e ela queria morrer, que falava, uma velhinha, quero morrer, não tenho mais gosto pela vida, morte, vem, me pega. Aí um dia chegou um espírito lá caracterizado, né? E se dizendo, olha, eu vim te pegar, você chamou, eu vim te levar, vou levar. Ela se encolheu na cama, não, leva ele primeiro. Era o marido que estava do lado dela. Leva ele primeiro, depois eu vou. Ninguém quer, né? Então, meus amigos, olha só, a disciplina, para encerrar, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. O pensamento é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente e futura. Então, é uma coisa difícil a gente disciplinar, modificar os pensamentos. É difícil. Eu tenho pensamentos, viu? Eu tenho pensamentos que eu penso há mais de 20 anos. Eu penso. Né? E se eles não são muito bons, eu percebo que é difícil eu mudar. É difícil mudar. Mas é um exercício de espiritualidade. Por que o aposento daquela médium Otávia era diferente do resto da casa? Porque ela religiosamente, ela ia para lá, meditava, fazia preces, e as reuniões eram feitas naquele aposento. Quer dizer, então ela criava, ela era criadora através dos pensamentos, das palavras e das atitudes dela, ela modificou o ambiente para melhor. E os espíritos benfeitores iam lá e ficavam lá.
E tinha um que era guardião da casa e que ficava tomando conta da casa. Não permitia a entrada de espíritos inferiores e sofredores. Sofredores só para serem tratados, inferiores, maus, eles não podiam entrar. Quer dizer, então o espiritismo tem que ser estudado, tem que ser lido. Esses autores clássicos, Leon Denis, ele tem o grande enigma, no invisível, né? Depois da morte, o problema do ser, do destino, da dor, são livros espetaculares. Não é isso? A revista Espírita de Kardec, os livros do Chico, não sei se alguém já falou uma vez aí, pô, aquele pessoal do Eurípides só fala no Chico Xavier, eu vou falar em quem? Chico Xavier foi o fundador da casa. Eurípides apareceu para ele e mandou botar o nome, disse que podia botar o nome. Então eu tenho que ser grato a Chico Xavier, não é? A Chico Xavier. Então, meus amigos, teve uma poetisa que deu pelo Chico o seguinte, confidência de mãe, para encerrar, né? Inclusive, isso toca na evangelização de filhos. Muitas vezes, não, o meu filho, quando fizer 18 anos, ele escolhe a religião que ele quiser. E eu nunca levo ele ao centro espírita. Eu levava minhas filhas. Trazia os filhos. Quando eu cheguei a ter 6 filhos, eu ainda tinha fusquinha. Então vinham os 6, eu e minha mulher, tudo embolado, eles lá atrás, aquela confusão, reclamando e blasfemando quase, e eu vinha aqui para o centro, sábado à tarde, e vinha para eles irem para a evangelização. Hoje eles me agradecem, são 6. Hoje eles me agradecem. Então, eu acho uma obrigação. Tinha num centro que só tinha uma sala vaga. E o diretor perguntou ao Chico, Chico, só temos uma sala vaga. Tem um grupo de médiuns que precisa e quer fazer uma reunião mediúnica. Mas nós temos um grupo de crianças que precisa de fazer evangelização. O que nós fazemos? Emanuel falou, evangelização. Os médiuns esperam. Quando vocês construírem outra sala, vocês façam, para a gente ver o valor da evangelização de crianças. Né? É até um gesto de inteligência eu ter evangelizado meus filhos, e eles, os netos, né, filhos deles, para se amanhã ou depois eu puder reencarnar como filho de um deles, eu venho numa casa espírita. Então, foi inteligente a minha, né? A minha imposição foi inteligente. Então, dei-te um berço de rendas e de flores, falou a mãe. Adorei-te por nume excelso e amigo. Inclinei-te, meu filho, a ser comigo, soberano de sonhos tentadores. Ordenava no orgulho que maldigo. Não te curves nem sirvas aonde fores. Entreguei-te mentiras por louvores e enganosa fortuna por abrigo. Hoje de alma surpresa torna a casa. Tremo ao ver-te no luxo que te arrasa, como quem dorme em trágico veneno. E choro, filho meu, choro vencida, por guardar-te entre os grandes toda a vida, sem jamais ensinar-te a ser pequeno. Andradina de Oliveira, uma poetisa gaúcha, que escreveu pelo Chico Xavier. Então, meus amigos, a dor tem um compêndio de centenas de livros na doutrina espírita que fala sobre ela, né? A razão da dor. E o espiritismo fala que todos nós vamos passar, temos que passar, até adquirirmos um estágio tal que a gente não, ou volta aqui para a Terra em circunstâncias melhores, ou pode ir para outro planeta, o que é uma coisa maravilhosa. E eu, se puder voltar aqui para a Terra, para Jacarepaguá de novo, num lugarzinho modesto e simples, para mim vai ser uma vitória, né? Mas quem constrói o nosso destino somos nós mesmos. Quer dizer, hoje, agora, eu estou formando, projetando, arquitetando a encarnação futura.